Pessoal, então vamos aqui, tá? Dar uma retomada no nosso conteúdo sobre ondulatória, que começamos na quarta-feira, tá? Apenas uma breve revisão. Esse mapa conceitual aqui, vocês podem encontrar na internet. A propósito, eu imprimi de lá, para a gente discutir algumas coisas. Eu achei ele bem interessante, mesmo porque eu acho, tá? Eu sou da opinião de que um mapa conceitual ajuda muito vocês em relação de estudo quanto ao Enem ou quanto ao vestibular. Então, esse mapa aqui, ele vai explanar para nós tudo que nós vimos nas outras aulas. Então, a primeira coisa, né, que nós vamos falar sobre ondulatória é sobre ondas, né? O que são ondas? Ondas são perturbações, tá? São perturbações que levam energia, mas que não levam ou não transportam a matéria, tá? Olha, é uma perturbação de um certo período que vai transportar a energia, porém, ela não vai transportar a matéria. Dentro das ondas, nós temos aí a natureza das ondas. Na aula anterior, a professora falou de dois tipos de ondas. Eu falei sobre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, tá? As ondas mecânicas, elas sempre precisam de um meio para se propagar, tá? Ela precisa de um meio material. Ela não se propaga no vácuo, tá? Então, essa é a natureza da onda mecânica. Nessa matéria, é legal vocês terem sempre em mente quais são os exemplos disso, tá? Onda sonora é um exemplo de onda mecânica, onda do mar, ultrassom, a mola, a corda, tá? Elas se propagam por meio de moléculas, tá? Então, de uma molécula para outra é que existe essa propagação aqui da nossa onda mecânica, tá? E dentro dessa onda mecânica, pessoal, nós temos 3 tipos de propagação. Nós temos as longitudinais, as transversais, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ondas mistas, tá? Mas já a gente fala sobre ela. Que são as vibrações, tá? Como que essa onda mecânica, ela vai vibrar? Outra natureza de onda também é a onda eletromagnética. Ela não precisa de um meio para se propagar, tá? Ela se propaga no vácuo. Mas isso não quer dizer, atenção aí, tá? Atenção aí, não quer dizer que ela só se propaga no vácuo. É que ela também se propaga no vácuo. O exemplo disso é a luz, tá? O infravermelho, o ultravermelho. E apenas uma curiosidade aí, né? Por que elas são chamadas de eletromagnéticas? Porque ela vem de vibrações, tá? Das cargas elétricas, tá? Então, por isso que ela é chamada de eletromagnética. Então, existe essa vibração aí entre as cargas magnéticas. Uma curiosidade sobre as ondas eletromagnéticas, todas elas, atenção aí, tá? Não está aqui, mas guardem aí, que todas elas são transversais, tá? Todas essas ondas aqui, elas são transversais. Também tem a onda de micro-ondas, né? O Wi-Fi, né? O sinalzinho do Wi-Fi, o raio-x. Então, são exemplos. Lembrando também que a velocidade da luz, conforme nós vimos, é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ok? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre os elementos da nossa onda, né? As partes da nossa onda, a maneira com que essa onda se propaga.
Então, nós temos dois tipos de propagação. Nós temos as longitudinais, nós temos as transversais, e eu vou falar um pouquinho também sobre as ondas mistas. Então, transversal, professora, qual é o tipo de propagação da onda transversal? Lembra daquela ilustração que a professora mostrou para vocês no livro semana passada? Então, eu pego uma corda, eu vou sacudir essa corda para cima e para baixo, ou uma mola, tá? Então, quando eu faço isso, quando eu causo essa perturbação nessa onda ou nessa mola, quando eu puxo essa mola, essa propagação, olha, ela vai fazer esse desenho aqui, ó. Então, a vibração dessa onda é o movimento que eu faço nessa corda ou nessa mola. Então, a vibração é quando eu sacudo essa corda. Então, quando eu faço esse movimento para cima e para baixo, eu estou vibrando, causando uma vibração na onda, e a onda ela vai se produzir. E aí, nós temos a propagação dessa mola, tá? Quando eu vou sacudir essa corda ou sacudir essa mola, o movimento dela vai ser esse aqui, ó. Então, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Então, a onda transversal, ela vai ter propagação e vibração. Vibração é quando eu sacudo ela, tá? Quando eu sacudo. E propagação é o deslocamento dessa onda. E quando ela é uma onda que se propaga nesse movimento, ela forma aqui um ângulo de 90 graus entre vibração e propagação, porque eu vibro, tá? Eu vou mexer para cima e para baixo, porém o movimento dela vai ser para cima e para baixo, tá? Ela vai se propagar para cima, para baixo, para cima, para baixo. Por isso que ela é chamada de ondas transversal aí. Ela vai vibrar, né, na vertical. Ela vai vibrar na vertical, vocês podem guardar isso daí. Ela vibra na vertical, porém ela se propaga na horizontal. Quando isso acontece, ela é uma onda transversal. Lembrando que todas as ondas eletromagnéticas, como a professora falou, todas elas são transversais. Agora, as ondas longitudinais, pessoal, é uma onda que quando eu perturbo ela, quando eu produzo uma vibração dela, ela se propaga para frente e para trás. Sabe a mola? Sabe aquele brinquedinho de mola que a professora citou a semana passada? Então, eu pego aquela mola, eu vou esticar ela. Então, quando eu estico ela e solto, o movimento dela, olha, o movimento dela vai ser sempre para frente ou para trás, dependendo se eu estou comprimindo ou não. Então, a vibração de uma onda longitudinal, ela vai fazer esse desenho aqui, ó, tá? Ela vibra e se propaga na mesma direção. Então, aqui, olha, ela vai vibrar ou vai se propagar na mesma direção. Então, diferente da transversal, que tem uma propagação de 90 graus, ela é perpendicular, as ondas longitudinais, elas são ondas paralelas, tá? Elas vibram e se propagam para a mesma direção. E o exemplo mais clássico aí é o exemplo das ondas sonoras. As moléculas, elas fazem o mesmo movimento. É o mesmo movimento nas ondas longitudinais. Fora isso, pessoal, não está aqui, mas uma curiosidade, uma onda, ela também pode ser mista, tá? O que é uma onda mista? É quando ela mistura. Ela é longitudinal e transversal.
Professora, que exemplo nós poderíamos dar de uma onda mista? Bom, gente, uma onda mista, por exemplo, sabe quando vocês estão na praia, vocês vê aquelas ondas que as pessoas surfam? Então, se você pegar lá uma onda daquela e pega um ponto de equilíbrio, fazendo de conta que isso daqui, olha, ó, pegar aqui com um lápis. Vou pegar esse ponto aqui, né? Então, a onda, ela vai fazer esse movimento. Então, quando ela faz esse movimento, que ela sobe da superfície da água, o que que acontece? Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto dessa superfície do líquido, além dela fazer o movimento de subir e descer, existe uma correnteza aqui, ó. Com essa correnteza é que se forma essas ondas, tá? Então, as ondas que nós chamamos de ondas mistas, elas são transversais e são longitudinais, porque além dela subir e descer, tá? Lá a correnteza, ela vai puxar para frente ou para trás. Então, isso vai fazer com que a onda, ela faça o mesmo movimento. Tudo bem? Aí nós vimos também aqui, olha, tem outro exemplo de mapa conceitual de ondas que nós vimos da outra aula, tem um resumão disso aqui. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos da onda.